a doutora Pâmela Gabriele Durães, que é escrivã da Polícia Civil de Minas Gerais. Bem-vinda, um prazer tê-la conosco. Me escuta bem? Liga o microfone, por favor. Acho que está fechado aí no microfone. Ótimo. Abri agora. Muito obrigada. Bem-vinda, por favor, 12 minutos de fala. Bem, eu cumprimento, né, a senhora Duda, bem como aos demais componentes da mesa e aos colegas que estão participando de forma remota. Me chamo Pâmela Gabriele Dias Durães, eu sou escrivã de polícia, da Polícia Civil de Minas Gerais há quase 13 anos. Eu ingressei na polícia em 2012. E em 2014 foi a primeira vez que eu sofri assédio moral por parte de uma delegada. E esse assédio se deu em razão de que eu me vestia melhor do que ela, de que ela não aceitava o fato de um subordinado se vestir, ser melhor, entre aspas, do que ela. Então, essa foi a primeira vez que eu sofri o assédio moral. Ela colocou o nome de uma cachorra de rua que ficava na porta da delegacia, colocou o meu nome, chegava lá na porta da delegacia, ficava chamando essa cachorra de Pâmela, Pâmela para lá, Pâmela para cá. Todo mundo sabia, menos eu. Até que um dia, dois colegas, um escrivão e um investigador de Buritizeiro, eles tiveram coragem de me contar e eu fiz uma comunicação. Eu formalizei esse fato que estava acontecendo. Entretanto, ela era amiga da chefe de departamento. E como consta no inquérito policial atual, esse procedimento foi arquivado, não sei por qual motivo, e o outro assédio que eu passei a sofrer iniciou em 2016, com a chegada de um novo investigador de polícia na delegacia de Buritizeiro. Esse investigador, ele investia de todas as formas querendo ficar comigo, querendo ter algum tipo de relacionamento na questão sexual. Ele não se contentava com os meus nãos e desde o momento em que eu passei a falar não, que eu não queria, que eu não ia me submeter a isso, ele passou a me assediar moralmente. Ele passou a macular a minha imagem perante aos meus colegas. Ele falava, na época eu trabalhava em regime de expediente e também concorria à escala de plantão. Então nós tínhamos folgas, né? Porque nós pegávamos plantão, trabalhávamos à noite, final de semana. E quando as pessoas iam lá para poder me procurar, porque lá não havia delegado, ele falava que eu não estava lá, que eu não gostava de trabalhar, que eu faltava demais, e isso só foi me desgastando. Além do fato de eu ter senhas, MASP, CPF dos delegados, porque lá não havia autoridade policial, era eu quem fazia tudo, despachava ocorrência, eu relatava inquérito, eu que conduzia todas as oitivas, na verdade, é o escrivão que conduz as oitivas, né? O que está em desconformidade com o Código Penal brasileiro, porque fala que é a autoridade policial que deve interrogar, inquirir
isso de fato não acontece e isso gera mais desgaste para a gente. E isso só foi me abalando psicologicamente. E em 2019 eu decidi comunicar esse colega com testemunhas. Todas as testemunhas confirmaram que ele era uma pessoa escrota, que ele denegria a imagem das mulheres, enfim, mesmo diante desses testemunhos, eles deixaram o procedimento prescrever. Inclusive, eu fui chamada na sala do delegado regional e ele me disse que eu ia prejudicar o meu colega porque ele estava em relatório, para vocês verem o nível como é que funciona na Polícia Civil. E desde então, mais uma vez, o procedimento foi arquivado, não sei por qual motivo. Eles deixaram prescrever e foi arquivado. E daí eu só fui adoecendo. Em 2019, eu fiquei sabendo de um fato que ocorreu lá, um colega trocou, entre aspas, trocou um celular que estava apreendido sob a minha responsabilidade e quando eu mandei para o fórum, constatou que não era o celular do investigado e eu tive que ir em busca, né, desse celular, consegui um número de e-mail desse aparelho e uma colega oficiou todas as operadoras de telefonia e esse celular foi encontrado aqui em Montes Claros e foi vendido por esse colega, que foi demitido e, infelizmente, foi reingressado na instituição. Mais uma vez, demonstra a falta de justiça. É uma instituição que seria para promover a justiça, mas que acaba fazendo com os próprios servidores. Em 2020, janeiro de 2020, por causa desses fatos que eu vinha passando, eu procurei ajuda psiquiátrica. Desde 2020 eu faço acompanhamento psiquiátrico, mesmo um psiquiatra. O meu diagnóstico é depressão grave com ideação suicida. Me desculpa. E nesse período eu tive que trabalhar com esse colega assediador de 2016 até 2023, que foi quando eu consegui a minha remoção para a cidade de Montes Claros. Isso depois de tentar remoção várias vezes. Eu tive um colega que foi transferida para lá que não trabalhou um ano e por influência política ela conseguiu remoção. E eu com tantos problemas de saúde, psicológico, psiquiátrico, nódulos nos seios, fazendo acompanhamento aqui, eu sentia muitas dores de cabeça, eu chegava a vomitar. Em 2020, teve um delegado que me perseguia. Na época, eu cursava direito, ele tentava de todas as formas me impedir de estudar. Até os próprios colegas escreviam a escala. Às vezes, eu tinha de sair da faculdade às pressas para poder ir para o plantão. Todos os finais de semana, eu estudava na semana e todos os finais de semana eu estava de plantão, então não tinha vida social. E os plantões eram de 12 horas e entrou lá um delegado regional que impôs o descanso apenas de 24 horas, em vez de 36. Então, mais um caso de assédio moral.
E no período em que eu estive afastada, esse delegado regional me chamou para conversar e disse que se eu continuasse afastada, que ia me colocar à disposição de Belo Horizonte e ia me transferir. Então, mais uma vez, eu fui assediada moralmente. E por último, e o fato mais grave que aconteceu comigo foi nesse ano, no dia 3 de janeiro, eu estava retornando de uma licença psiquiátrica. Eu trabalho na central, na terceira central estadual de plantão de Montes Claros, e lá eu tive uma crise de pânico. E para tentar me acalmar, eu fiz ingestão de alguns medicamentos para eu dormir no meu horário de descompressão, no meu horário de almoço e de descompressão, já que eu tinha ali algumas horas disponíveis para isso. E a delegada, eu mandei mensagem para minha chefe falando que eu não estava passando bem, e uma delegada me encontrou no banheiro chorando e me levou para essa sala de descompressão. Lá eles chamaram um bombeiro militar que aferiu a minha pressão, ela estava baixa, né, devido à medicação que eu tinha ingerido. E então eles solicitaram a presença de um médico legista. E esse médico legista, a especialidade dele não é psiquiatria. E ele perguntou se eu estava portando arma de fogo. Eu falei que não, desde o meu primeiro afastamento, que foi em 2020, eu não tenho mais arma de fogo, justamente por causa das ideações suicidas. E falei com ele que eu apenas tinha uma faca de serra dentro da minha lancheira, que eu usei para almoçar, e uma faquinha pequena que havia dentro da minha bolsa de medicamentos, que eu usava para partir comprimidos quando eu precisava. E ele se aproveitou disso, me conduziu para o hospital daqui da cidade. Foi ele quem conversou com o médico, e uma das testemunhas no inquérito fala que foi esse médico legista que falou que estava me internando. E eles me internaram sem o meu consentimento. Eles internaram com a assinatura da minha mãe, uma pessoa leiga, uma ala psiquiátrica. Fala-se tanto na luta antimanicomial, e eu fui internada em um, junto com homens que faziam xixi na frente da gente, que tirava a roupa, que entrava no quarto, e eu lá tentando me manter firme para sair o mais rápido possível, porque eu não aguentava mais aquela situação. E esse médico legista, ele passou a me visitar 2 vezes ao dia, sob o pretexto que estava a mando do delegado corregedor. Ele ainda me coagia, falando que estava lá a mando do delegado corregedor, que eu precisava ficar internada mais tempo, porque senão não soaria bem dentro da Polícia Civil. E como é que ele ia me visitar se o maridão meu era ciumento? O meu marido é policial militar e também não traz arma de fogo para casa, justamente para evitar quando eu estou em crise. E os meus pensamentos são de morte mesmo. E esse médico, ele passou a me importunar sexualmente. Ele acariciava o meu rosto, o meu cabelo, que era bem longo e ruivo.
Ele me abraçava, ele tentou por várias vezes beijar a minha boca, ele só não beijou a minha boca porque eu virava o rosto, mas beijava de canto de boca. E teve um determinado dia que eu estava sentada na minha maca e ele esfregou o órgão genital dele na minha perna. E eu completamente em choque. Eu não sabia como reagir, eu não sabia o que fazer, porque nessas horas a gente não sabe em quem confiar. Eu não confio em ninguém, da polícia, de hospital, de lugar nenhum. Então, lá dentro, eu fui violentada por esse médico. O inquérito está em andamento. Quando foi no domingo, eu entrei lá numa sexta-feira. Quando foi no domingo, foi que eu decidi pedir a minha colega de quarto para ficar durante a visita dele. E tem o depoimento dessa colega, né? Quantos minutos eu tenho ainda? O tempo já ultrapassou, aí daria para ir para a conclusão, por favor. Para Mas conclusão? mas Ok. sinta-se à vontade. Tá. E essa colega presenciou ele me acariciando, ele tocando meu rosto, meu cabelo, meu braço. Ela notou que a visita foi menos demorada. E depois que ele saiu, eu estava toda suada, até o lençol da maca estava molhado de tanta ansiedade que eu fiquei, e eu só chorava. Eu entrava para o banheiro, chorava, chorava, saía de lá e tentava me vestir e me passar por uma pessoa forte. Então, eu clamo por justiça. Eu só quero que a justiça seja feita, que ele pague por esse crime que ele cometeu. É claro que ele negou, que o Estado seja é, seja processado pelo que fizeram comigo, porque isso tem me prejudicado assim de uma forma tão grande que eu não consigo nem ouvir um barulho de uma sirene, que eu já fico agitada, eu entro em crise de pânico. No dia 3, eu tomei vários medicamentos, eu tenho tomado muito medicamento para poder dormir e tentar esquecer essa ideação suicida. Então, foi isso que aconteceu comigo, é isso que eu tenho passado, sofrido desde 2014 dentro da Polícia Civil e até hoje nada foi feito. Muito obrigada e desculpa por ter tomado mais tempo. Eu que agradeço, Pamela, pelo relato forte e necessário. A senhora dedicou sua vida à justiça, à busca por justiça. E o seu relato aqui é mais um ato, mais uma atitude forte, corajosa em busca de justiça. E a senhora não está sozinha. Estamos todas aqui somando forças, porque não podemos deixar violências como a que a senhora sofreu e outros relatos que aqui foram ditos, naturalizar e tratar como normal. É possível mudar e a mudança se inicia a partir do momento da denúncia. Então, muito obrigada mesmo, Pamela,